Eu queria começar um pouco essa discussão. Para mim é meio impossível não começá-la lembrando de uma colocação do Adorno que aparece na Filosofia da Nova Música, uma colocação para mim bastante sugestiva e talvez ela seja atual para circunstâncias como as nossas. É mais ou menos a seguinte: pode parecer cínico que numa situação como essa, o Adorno fala em 1948, né, logo após a Segunda Guerra, nós dediquemos tempo e análise a problemas estruturais de composição musical, de arte de vanguarda, né? E eu acho que talvez seja uma maneira de começar. Você pode parecer um pouco cínico e meio deslocado dentro de um contexto como o nosso, sócio-histórico como o nosso, com as tensões e, digamos, a radicalização de conflitos que nós conhecemos muito bem, se voltar ao tempo que resta, fazendo análises de questões muito pontuais, eu diria, dentro de uma certa tradição do pensamento psicanalítico marcada pelo Jacques Lacan. Mas eu acredito que talvez é exatamente em momentos como esse que faz sentido um certo tipo de retorno a esses autores e essas experiências intelectuais e mesmo experiências práticas que marcaram a constituição do nosso horizonte crítico. E é inegável que a psicanálise ela tem uma importância crucial e orgânica dentro da constituição do horizonte crítico brasileiro, nacional. Acho que, contrariamente a outros países, por exemplo, a gente pode pegar os Estados Unidos, onde a história da psicanálise está muito marcada a uma certa normalização daquilo que nós poderíamos chamar do American Way of Life, né? De onde vem a prevalência, durante muito tempo, setores como a ego psychology, self psychology, que a sua forma insistiu num modelo de cura psicanalítica baseado, entre outras coisas, na constituição, no fortalecimento da capacidade de mediação do eu em relação aos imperativos do princípio de realidade, do princípio de prazer, e com isso acabavam insistindo em processos não só de adaptação social, como elementos fundamentais do progresso analítico, na sua capacidade que o sujeito tinha de recuperar a sua força de ocupar certos papéis sociais, desempenhar certos papéis sociais. Quer dizer, completamente a esse tipo de tradição, a tradição brasileira, em larga medida, é uma tradição muito receptiva, e essa seria uma coisa importante a insistir e lembrar, as dimensões mais críticas do pensamento psicanalítico. Então, as correntes mais críticas que nós conhecemos, seja desde digamos, dos trabalhos do Reich e os desdobramentos desse trabalho, através dos grupos somaterapia e coisas dessa natureza, até setores importantes, digamos, de um certo pensamento crítico vinculado ao freudismo e ao lacanismo, certo? Também uma abertura grande para outras práticas clínicas, também tinham suas credenciais críticas bastante explícitas, como a esquizoanálise, como a psiquiatria a antipsiquiatria, com a psicoterapia institucional, certo? Todos esses movimentos, eles tiveram importância grande dentro da constituição do campo da clínica do sofrimento psíquico no Brasil, certo? Seja de maneira muito explícita, através das sistematizações da nossa reforma psiquiátrica, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, seja através da constituição, então, de uma certa tradição de intervenção clínica, que nos seus melhores momentos, claro, foi muito aberta a esse tipo de recepção, e não só foi aberta, como também nunca negligenciou uma certa necessidade social da psicanálise, entrar dentro do debate público, entrar dentro do debate da cultura, entrar dentro do debate social, de maneira tal a insistir nos arcaísmos da sociedade brasileira, certo? A insistir na maneira com que a psicanálise poderia, a sua forma, tematizar, explorar as potencialidades de transformação da nossa realidade. Então, já é sempre bom um setor fundamental do pensamento lacaniano se implementa no Brasil nos anos 70, a partir, por exemplo, entre outras coisas, da recepção a psicanalistas argentinos que estavam fugindo da ditadura militar, que tinham comprometimentos muito explícitos com a luta contra a ditadura. É claro que nós temos também no Brasil histórias absolutamente aterradoras da psicanálise, haja
vista, por exemplo, a participação de psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro em sessões de tortura. A gente sabe dessa história ligada agora a pessoas como Leon Cabernet, e que foram denunciadas também por psicanalistas, por Ana Bersa Viana. Ou seja, isso tudo me leva a insistir que essa história da psicanálise como força crítica dentro da realidade nacional é uma história constituinte, é uma história importante para que nós possamos entender as peculiaridades das nossas tradições críticas. Então, dito isso, me parecia bastante natural, em um momento como esse, quer dizer, em um momento no qual, digamos, a matriz mais autoritária da sociedade brasileira, ela se desrecalca, né, a sua longa história, e aí eu não seria leviano ao ponto de usar esse termo de uma forma leve, quer dizer, eu acho que, na verdade, o uso desse termo é um uso analítico para falar da situação brasileira, a longa história do fascismo brasileiro, né, uma história que encontra suas raízes nos anos 30, que se confunde com os desdobramentos da ação integralista nacional, certo? E com a sua grande capilaridade. É sempre bom lembrar que nos anos 30, a ação integralista ela tinha mais ou menos 1.200.000 membros, que é uma coisa extremamente significativa, que mostra a sua força, uma força que não desaparece, quer dizer, haja vista a eleição de 1955, a gente está falando de uma eleição depois da Segunda Guerra, depois do trauma do suicídio do Getúlio, então alguém como Plínio Salgado vai ter quase 10% dos votos, ou seja, alguém que era declaradamente um fascista tem quase 10% dos votos. Então, imaginar que no momento de decomposição dos horizontes, digamos, de pacto, de aliança, como o Brasil conhece desde pelo menos 2015, que esse setor da vida nacional não ganharia força, não voltaria à frente, como de fato ocorreu, é desconhecer muito do que é a história desse país. Então, eu achava que num momento como esse, lembrar, digamos, das dimensões mais críticas do pensamento psicanalítico, e eu achava que o Lacan tinha um pouco essa função, recuperar certos debates, certos conceitos que muitas vezes foram esquecidos, por exemplo, em que medida sua teoria crítica do eu é também uma crítica das estruturas da personalidade autoritária, é também uma leitura psicanalítica do fascismo. É tu lembrar como nesse momento onde um dos setores mais aguerridos e mais promissores da crítica social se constitui em torno do feminismo, né? Lembrar como um dos eixos importantes de organização teórica do feminismo foi a sua relação crítica à psicanálise, em especial à psicanálise lacaniana, e retomar um pouco esse debate, mas retomar esse debate também lembrando, talvez, algumas dimensões do pensamento lacaniano que foram negligenciadas no interior desse debate, me pareceu uma coisa importante. Insistir também como há um profundo redimensionamento da noção de agência, que é uma das contribuições mais importantes, a meu ver, da força política da psicanálise, pelo menos do ponto de vista do Lacan, um tipo de redimensionamento que coloca em questão conceitos que nos parecem ordenadores da luta política, como autonomia, como deliberação, como decisão, como consciência, no sentido de consciência de classe, como consciência histórica, certo? E colocações em questões que nada poderiam ser compreendidas como algum tipo de regressão conservadora, mas, ao contrário, que a meu ver, apontavam para problemas reais na constituição de novos sujeitos políticos com força de transformação social. E, por fim, também mostrar como a questão da ruptura de estrutura, a transformação estrutural, ela era um elemento decisivo dentro do desdobramento da clínica lacaniana. Tudo isso me parecia da ordem do dia, parecia um elemento importante da ordem do dia, e que poderia ser bastante relevante para que nós possamos lembrar, afinal de contas, essas tradições que nos constituíram, e lembrar dessas tradições que nos constituíram nesse momento era também uma maneira de se perguntar de onde vêm nossos desejos de ruptura, um dos eixos de onde esses desejos se constituem. Isso por um lado. Por outro,
também acho que dentro da trajetória de pesquisa que eu tentei desenvolver, esse retorno ao Lacan me parecia um elemento era um elemento importante, era o capítulo final, assim, né? Então agora eu tenho um problema suplementar, que é quando você termina, digamos, um ciclo de pesquisas, você vai ter que conseguir se justificar e ganhar um pouco de força para tentar começar um outro ciclo, né? Mas para mim, de fato, esse é um livro que marca muito claramente um certo ciclo, um certo término de um ciclo de pesquisa, né? Acho que é um ciclo de pesquisas que tinha talvez 3 eixos fundamentais. O primeiro era pensar o que poderia ser uma renovação do pensamento dialético como elemento, como dispositivo fundamental da crítica social, né? E me parecia que, por isso, por exemplo, praticamente todos os trabalhos que eu desenvolvi até hoje eram trabalhos que procuravam recuperar, eu diria, matrizes esquecidas de certos pensamentos dialéticos, a meu ver, centrais, do pensamento contemporâneo. A psicanálise lacaniana era a teoria crítica do Adorno era outro, uma certa releitura do Hegel, que foi ganhando corpo nesses últimos decênios, também era um terceiro elemento. Então, eu tentei, diante de todos esses livros, desdobrar o que seria essa matriz, como as críticas à dialética, como um pensamento da identidade, como uma espécie de retorno do mesmo e dos procedimentos de totalização, eram inadequadas. Eu achava importante, inclusive, operar dentro de não diria uma zona de indistinção, mas uma zona de articulação, né, entre a dialética de matriz hegeliana, a dialética de matriz marxista, a dialética negativa, e essa dialética que eu acho que é um elemento decisivo na orientação clínica do pensamento lacaniano. Quer dizer, desde a minha tese de doutorado, esse é um topos, é uma tese que eu sempre sustentei, né, e continuo a sustentar. Isso por um lado. Por outro lado, também esse ciclo era muito marcado, eu diria, por uma tentativa de compreender, digamos, o objeto da crítica a partir de uma articulação que era, ao mesmo tempo, metafísica e libidinal, né? Eu diria um pouco assim. Como professor de filosofia, acho que a gente pode ter esse direito, né, de insistir que não é possível uma crítica social sem uma crítica da razão, certo? E não é possível também entender como elementos fundamentais contra os quais nós nos batemos têm um enraizamento metafísico absolutamente explícito. O capitalismo é uma metafísica em ato, né, através de uma série de conceitos que devem ser pensados na sua matriz metafísica, começar pelo conceito de propriedade, né, ou seja, começar pelo fato de propriedade não é só um modelo de relação social, é um modelo de determinação de existência, certo? E enquanto os modelos de determinação de existência não é só uma forma, digamos, de reprodução econômica social, é também uma forma de organização do pensamento, uma forma de organização das visibilidades, sensibilidades, certo? Com as quais certas matrizes de pensamento são capazes de lidar, né? Então, acho isso é só um exemplo. Bem, o conceito de identidade também, para mim, é um conceito absolutamente central dentro desse horizonte. Eu não teria como não ser fiel a essa ideia adorniana de que a identidade é a forma originária da ideologia. A minha questão maior é, de fato, mostrar como ela é muito mais arraigada do que nós poderíamos imaginar, e ela perpassa vários campos que, para nós, seriam campos imunes a esse pensamento, né? Isso por um lado, e por fim, também, um elemento que me parecia central, era a nossa gramática de emancipação é muito vinculada a um horizonte, que é o horizonte, no fundo, fornecido por aqueles contra os quais nós nos batemos. Então, me parecia que essa forma de articulação de uma certa matriz dialética era uma maneira também de escapar de uma certa gramática, né? Então, quer dizer, acho que talvez isso fique mais explícito nesses últimos 2 livros, como um pensamento de emancipação, ele deve ser reconstruído, e acho que aí a psicanálise tem muito, muito a oferecer, né? Porque ela deve ser reconstruída para além de uma certa... Para mim sempre foi muito engraçado, a gente faz críticas da filosofia da consciência, mas eu sempre tenho um pouco a impressão que aquilo que a gente expulsa na frente, ela volta
ela volta pelos fundos, entendeu? Todos os elementos fundamentais da filosofia da consciência parece que retornam de maneira insidiosa, a começar pela noção de autonomia, como autolegislação, como autodeterminação, como autogestão, que me parecia, a sua crítica me parecia um dos elementos mais importantes do pensamento psicanalítico. E é claro, não era uma crítica da autonomia como forma de regressão a algum tipo de horizonte social de sujeição, mas era a tentativa de pensar uma liberdade que fosse uma heteronomia sem servidão. Me parece hoje uma tarefa, digamos, de primeira grandeza do pensamento crítico atual.